quando acordei no terceiro dia de manhã, começou uma dorzinha no gêmeo a intensificar cada vez mais. E chegou a um extremo em que eu não conseguia fazer força com a perna esquerda. Eu continuei só com uma perna, basicamente, até ao final. Então foram cerca de 600 quilómetros. Às vezes tu passas mesmo por momentos, estás mesmo lá em baixo, os chamados bonk, não é? Estás mesmo no fundo dos fundos. Mas desde que tu não tenhas uma lesão, se tu te alimentares bem e se tu fores paciente e tiveres aquela força mental, tu vais ver que passado 1 hora, 2 horas, vais voltar a ter forças. E vais, às vezes é do tipo, nem, como é que é possível? Eu há 2 horas estava-me a arrastar e agora estou assim. Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. Há linhas que atravessam o país e há linhas que o unem. O Portugal Divide não liga apenas norte a sul, liga aos extremos. O ponto mais a norte, o mais a sul, o mais a este, o mais a oeste, o centro geodésico, vai ao ponto mais alto de Portugal continental. É uma espécie de costura do território, uma linha que toca os limites e o centro. O convidado de hoje decidiu seguir essa linha em autonomia total. Trilhos remotos, serras, estradões, navegação constante. Uma travessia que não procura atalhos nem conforto, procura coerência geográfica. Pedalar no Portugal Divide é ligar os pontos cardeais com o próprio esforço, é perceber o país não só pela paisagem, mas pela sua escala real. Hoje vamos falar dessa linha, da estratégia, do desgaste, da gestão de energia e o que é que significa atravessar Portugal tocando os extremos. Porque há muitas formas de conhecer um país, esta é desenhá-lo com as rodas. Hoje sentamos à conversa com João Manuel Pinto. Olá, Olá. bem-vindo. Obrigado. Estamos a gravar em Monsanto. Porque é que estamos aqui nesta zona? Embora esteja a chuva É um hoje. bocadinho o meu parque de diversões. Eu aí há 4, 5 anos, ainda continuo a vir muito cá, mas há 4, 5 anos morava mesmo aqui ao lado. E gosto imenso. E, infelizmente, hoje apanhamos bastante chuva e não estamos, se Estão calhar, descer, num dos sítios mais bonitos, mas é aqui. protegidos. É o meu Protegidos quintal, da diria chuva. eu. Então, qual é a tua primeira memória de uma bicicleta? A minha primeira memória de uma bicicleta talvez seja. Já não é quando eu era muito, muito, muito criança, mas foi uma memória que me ficou mesmo muito presente, que eu tinha uma bicicleta que os meus pais me arranjaram em segunda ou terceira ou décima mão, e era assim um estilo de quase BTT, daquelas mais à antigas, ainda com travões à antiga, não era hidráulicos, não eram nada, e ficou-me uma coisa mesmo muito presente na memória. Estou-me agora... Fizeste-me puxar pela memória e é isso que me veio à memória. Provavelmente existem outras, mas essa está mesmo presente, que foi na zona onde eu morava, havia lá uma curvinha apertada, lá no meio das casas, e essa bicicleta travava muito, muito mal. E houve uma das vezes que eu nessa curva fui parar ao capô do carro de uns vizinhos, e foi nessa altura que depois os meus pais com os meus tios resolveram-me comprar uma bicicleta, a primeira vez que eu tive uma bicicleta, e fiquei a saber o que era Shimano e tudo mais, ainda muito antiga. Estamos a falar, isto foi quando eu tinha se calhar 10 anos, portanto foi há 20 e qualquer coisa anos atrás, mas é essa a memória que eu tenho da bicicleta. Boa, uma boa queda ou uma. Não Se foi calhar foi nada uma queda, foi uma demais, não queda. foi nada demais, mas eu lembro-me que fiquei um bocado em pânico porque risquei o capô do vizinho. É essa a memória que eu tenho. Acontece. Mas a pele ficou tudo Sim, impecável. estava impecável. Isso é que interessa. Olha, e qual é que era o papel que a bicicleta tinha na tua vida antes destas grandes viagens? Olha, sabes, a bicicleta, como é lógico, como todas as crianças têm uma bicicleta, não é? Mas eu diria que durante a minha infância a bicicleta nunca teve um papel muito importante, porque eu fui daquela altura das DTLCs, das As Yamas, motas. ok? Então, eu inclusive, não metas no podcast, ainda cheguei a ser preso porque conduzi sem, conduzi sem carta a minha DT. Então começou a cortar isso. Podes cortar, estou a brincar. Que agora fazer coisa. Podes cortar, estou a brincar. À vontade. Não. Fui a tribunal e tudo, está tudo bem. Já está a cumprir, se cumpriste a pena, está tudo Fiz certo. trabalho comunitário e tudo mais, tudo bem. E fui apanhado só porque simplesmente também na altura havia a moda de dobrar a matrícula. Assim, ligeiro, porque não era muito bonito ter aquele quadrado gigante atrás. Então Sim.
a malta da minha altura dobrava a matrícula. Pronto, isto tudo para dizer que eu, na minha infância, nunca fui muito da bicicleta, usei, mas depois parti para a moto, para a minha DTL C50. Eu fui mais do futebol. Ok. Cheguei a jogar no Belenenses e foi no Belenenses que eu tive uma grande lesão. E se calhar foi esse o ponto de partida para a bicicleta, porque eu tive essa lesão, falhei os treinos para iniciar nos Júniors ou algo assim, e ia ser. Basicamente fui para outro clube, vim aqui para esta margem, passei do Belenenses, vim para o Corroios, e foi nessa altura que eu comecei a perceber: epá, basicamente, será que é isto que eu quero fazer da vida? A escola não estava a estudar em condições, o meu vício era o futebol e resolvi fazer uma escolha. Ok, olha, vou-me dedicar ao estudo e larguei o futebol. E o que é que acontece? Uma pessoa que fazia futebol com a intensidade que eu fazia, cheguei aos 100 quilos, com a universidade e tudo mais. Então, se calhar aos meus 20 anos de idade, resolvi me inscrever num ginásio, e quando esse ginásio tinha uma taxa de inscrição de 100 euros. Mas estavam com uma campanha de desconto nessa altura que era o teu peso era igual ao desconto. E eu paguei 1 euro da inscrição, eu cheguei lá com 99 quilos. E pronto, comecei o ginásio, como toda a gente começa, nas máquinas e tudo mais, mas depois descobri o RPM, lá, as aulas de cycling, e fiquei mesmo viciado naquilo. Ainda foi aí que eu perdi grande parte do meu peso, se calhar cheguei aos 80 quilos, 85, e depois resolvi, olha, passei na Decathlon, na altura a Decathlon andava a começar a aparecer cá em Portugal. Comprei a minha primeira bicicleta, uma Rock Rider 5.3, que ainda a tenho lá. Eu não vendo bicicletas, ou melhor, vendi uma vez bicicleta e ficou-me a doer o coração. Tenho este problema. Portanto, desde aí nunca mais vendi nada. Então comprei a Rock Rider, comecei nas minhas voltinhas, que eu vivia na margem sul, comecei a dar as minhas voltinhas 20, 30 km, a ir para a Postícia, Lagoa da Albufeira. E depois fiquei apaixonado por aquilo e larguei o ginásio. E esse foi o ponto de partida. E foi, se calhar, só aí aos meus 21 anos de idade, tenho agora 39, acho eu, mas só aí aos 21 anos é que eu comecei realmente a mexer mais na bicicleta e a gostar. E qual é que foi a primeira viagem assim, mais exigente que fizeste? Olha, a primeira vez que e foi com uns amigos meus, grandes amigos meus, que na altura nem tínhamos ainda as famosas bolsas de bikepacking. Eu lembro-me que meti na minha bicicleta de estrada um suporte que agarrava ao selim, e depois com aquelas fitas dos carros, estás a ver? Sim. Agarrei lá uma mochila de ginásio, daquelas que leva para o ginásio com a roupa, e fizemos a Nacional 2. Foi essa a primeira? Fomos de caminhoneta para Chaves, chegámos lá e tipo à hora do almoço e fizemos a Nacional 2 em 3 dias e meio. Foi lá rápido. Foi a andar bem, sim, mas sempre não foi a dormir na rua, arranjámos dormir nos bombeiros, em associações e tudo mais, e essa foi a primeira, e foi onde fiquei apaixonado pelo bikepacking. E como é que nasce a decisão de vir a fazer o Portugal Divide? Ora, o Portugal Divide, isso já temos já é uma grande mistura, porque antes ainda da minha viagem da Nacional 2 e antes do Portugal Divide, e antes de eu começar o bikepacking, eu andei muitos anos nas provas de 24 horas. Ok. E foi... Parte da competição. Começaste com a Sim, parte da eu competição, com comecei essas na parte longas... da competição. E tinha uma pedra no sapato, que era as 24 horas de cruz, Ok. que eu fui 5 anos seguidos às 24 horas de cruz, e sempre segundo lugar, terceiro lugar, segundo lugar. Explica lá o que é que são as 24 horas de cruz. Desculpa. Basicamente, as 24 horas de cruz é uma das poucas provas que ainda sobrevive em Portugal, em que é um circuito, é um mix entre dentro de Cruz, da vila de Cruz, e passa assim um bocadinho na mata, nas redondezas de Cruz. São voltas à volta de 9 km, entre o mix entre Alcatrão e fora de estrada. E a ideia é, tu podes ir para as 24 horas em solo, que era como eu ia, como eu gostava, e pronto, tens 24 horas, e quem fizer o maior número de voltas
quilómetros, ganha, mas também podes ir lá, por exemplo, a pares. Ok. Só uma das pessoas é que precisa de estar a correr, não é? A pedalar, e o outro pode ficar de fora a descansar, claro. E há, salvo erro, há solos, há duplas, há quadras e há equipas de 6 E também. tu tentaste essas 5 ou 6 vezes a solo, A solo, sim. Até à última vez que finalmente consegui a fazer as consegui 24 horas. ganhar. Não, consegui ganhar as 24 horas Corucha Sol. Então, sempre que ia lá, calhava sempre segundo lugar, terceiro lugar, segundo lugar. E Até conseguiste o primeiro. fechei essa etapa, vá. Por acaso voltei a estar lá agora em 2025, mas estava com uns problemas de costas e passado 10 horas, salvo erro, tive de encostar porque Claro, não me ok. queria magoar a Então, sério. e é aí que nasce a ideia do Portugal Divide? Ou como é que Ora, veio? Depois saltamos aí para. nasce o bichinho, se calhar pela superação Ok, e perceber que passar com treino e com muita dedicação conseguia fazer coisas que nunca pensei na vida, não é? Que, como te disse, 100 quilos, não é? Quando comecei a pedalar tinha sim, tipo 30, fazia 30, 40 quilómetros. E foi aí que começou a paixão pela superação. Depois, se calhar, a parte da Nacional 2 sim, que eu fiz com os meus amigos, depois abriu a porta a explorar. ok, A explorar o que é que existia em Portugal de desafios. E foi aí que apareceu o Divide, apareceu o Portugal Divide e apareceu aquela questão que eles tinham do quadro de honra uhum, do Portugal Divide. Lá está, eu como tenho um bocadinho de veia competitiva, assim que eu olhei para o quadro de honra, olhei para qual é que era o melhor tempo na altura e o meu objetivo era fazer o divide e era tentar bater o melhor tempo, porque tenho esse bichinho em mim da competição. ok. Então, só para dar aqui o enquadramento, explicar a quem não sabe o que é o Portugal Divide, além desta questão, uma linha é uma. É uma. Não posso chamar uma prova, será Um um desafio. desafio. É um desafio que foi feito originalmente pelo Carlos Sousa. Souza, quando foi a primeira pessoa que fez e criou um site. À semelhança, isto é inspirado nestes desafios que há noutros países. Os Estados Unidos é o primeiro, o Divide Uhum. originalmente é os Estados Unidos, que atravessa também um bocadinho mais quilómetros do que em Sim, um Portugal, bocadinho também mais. o território é muito maior. E deve ser feito em autosuporte, em autonomia, sem apoio Autossuficiência, de sim. autossuficiência, sem apoio de ninguém. E que já temos temos tido aqui vários convidados que passaram por ela e tem a particularidade de haver esse quadro de honra que estavas a dizer, onde aparecem os tempos Uhum. de cada pessoa, os tempos que há a malta a fazer em pouquíssimo. Recordes, já não tenho a certeza quanto é que está agora, e quanto é que ia Está ficado, abaixo dos 3 dias, 2 dias e qualquer coisa. Sim. que é intenso para quem é bastante intenso. E para ti então foi o aspecto do desafio, foi o que te puxou mais Sim, do que mais do que a própria conhecer territórios, porque lá está, aos poucos também já tinha vindo a conhecer bastante do território em Portugal, porque eu não participo só, não entro só em provas, gosto de passear sim, com os amigos e puxou-me. A mim o que me puxou para o Portugal Divide foi exatamente isso, foi ok, desafio. o desafio. Então, o que é que tu pensaste quando olhaste para o mapa e para os potenciais percursos que podias fazer? O que é que passou pela cabeça? Ah, lá está, como ali vamos dividir as coisas. Como nós falámos um bocadinho em off, eu tentei o Portugal Divide 2 vezes. Ok, A primeira foi com um grande amigo meu, foi o Tiago Neves. E a ideia era fazermos em pares. Basicamente, chegar ao final, estávamos mais ou menos se calhar, se conseguíssemos ser bastante eficientes, até conseguiríamos ficar próximos do melhor tempo na altura. Mas essa primeira aventura, basicamente, apareceu-me uma lesão no joelho ao segundo dia e nós abandonámos na guarda. O Tiago não quis seguir, quis ficar comigo, então ficámos na guarda e depois, salvo erro, apanhámos o comboio, foi alguém buscar-nos. Isto já foi há 8 anos atrás e a minha memória é terrível. Essa foi a primeira vez. A segunda vez, também fomos bastantes para cima, fomos 4 amigos para cima, mas cada um ia fazer na sua. E essa aí foi onde eu perdi mais tempo a tentar perceber
como é que eu conseguia, de uma forma eficiente, fazer o percurso. É lógico que se eu fosse com mais tempo, a ideia era visitar outros locais e se calhar não fazer os caminhos tão diretos, mas a ideia era a eficiência. E a juntar algo que tu fizeste-me lembrar desse tempo, e eu nessa altura tive uma fase complicada, que foi, andava com muito receio de pedalar à noite. Não te sei explicar porquê. Houve uma aventura que eu fiz que foi a atravessar as serras todas, desde a Serra da Estrela até à Serra de Sintra, que eu ali na zona de Tomar, sem apanhar nenhum susto, sem me acontecer absolutamente nada, mas já estávamos a falar, já passou das 9 da noite, já estava mesmo escuro, Escuro. escuro a sério, comecei a sentir receio. Receio pela minha vida e não te sei explicar porquê, porque nenhum carro passou por mim a acelerar, não te sei explicar. E houve então um período aí da minha vida que eu tentava ao máximo evitar andar de noite. Então a minha ideia de bater o Portugal Divide, o recorde do Portugal Divide, aumentou a dificuldade porque eu queria pedalar pouco de noite ou Certo, nada. certo. Então, Tinhas pronto, começado durante o dia. sim, eu queria fazer o máximo durante o dia e tipo chegar ali à hora de jantar e ir dormir a algum lado durante um bocadinho e arrancar outra vez às 5, 6 da manhã. Então foi essa. Olhei para o mapa, tentei a parte da eficiência, tentei a parte de perceber onde é que poderia dormir. Também não me apetecia estar a dormir na rua, não durmo muito bem na rua, diria. Ainda por cima, não ia, como ia para tentar ser eficiente, não levava muita carga, levava uma roupa, como é lógico, mas não levava nada para dormir na rua, só o saco de emergência para o caso de alguma Sim. coisa correr mal. Então foi um bocado essa a ideia, foi eficiência ao máximo, pensando nos pontos de abastecimento e onde dormir, confortavelmente. Tinha já planeado onde é que ias dormir? Ou... Tinha já feito mais ou menos a divisão das etapas. Tinha visto mais ou menos que o primeiro dia iria dar ali até Miranda do Douro, ou seja, ali até às 9, 10 da noite. Nós arrancámos às 8 da manhã de Sevide, então dava ali os 300 km até Miranda do Douro, até à hora de jantar. O segundo dia eu vi que talvez fosse possível ultrapassar a Serra da Estrela e descer para o Unhais da Serra. Era aí Ok. que eu tinha a minha dúvida se ia dar ou não. Se eu ficava antes na Guarda ou se Se iria avançavas, subir subir a a serra. Serra da Estrela e ficar em Unhais. E E subiste. E foi isso que fizeste. consegui subir a Serra. Duríssimo. Duríssimo Fazer. e esse divide foi duro por várias razões e uma das principais foi a meteorologia. No segundo dia eu apanhei 300 km de chuva e temperaturas muito, muito baixas Em que mesmo. altura do ano é que foi? Foi Ahm, foi foi ou outono ou inverno, não te sei dizer. Não, desculpa, foi abril. Foi o inverno, aquela foi. final Já me de... lembro. Eu porque lembrei-me por causa do nome de um dos vídeos do YouTube, que eu tenho a aventura no YouTube. E uma dos vídeos fala em abril e agora lembrei-me, exatamente, foi em abril. E nesse segundo dia foi terrível, eu tive que parar nos bombeiros de Freixo Espada à Cinta. Porque há uma descida para lá. Eu já não conseguia controlar a bicicleta com o frio. Não dava. Não faço a mínima ideia se estaria a entrar em hipotermia. Não te sei dizer se seria, mas nunca na vida senti tanto frio como naquele dia. É que era chuva torrencial e frio ao mesmo tempo. Então parei nos bombeiros, aquele banho soube-me pela vida e felizmente a chuva acalmou um bocadinho até a chegar à partir daí. Serra da Estrela. Depois, Ok. quando cheguei à Serra da Estrela, a temperatura voltou a Mas aí já baixar. estavas a meio do quase do percurso, não é? No fundo, se O foi meio do percurso é a seguir à em termos Serra de da horas, Estrela. se quer Serra da Estrela. O meio do percurso é a seguir é a seguir a Unhais. É um bocadinho à frente do Unhais, salvo erro. É 1200, Uhum. salvo erro, era 1100, 1200 a rota que eu tinha traçado e fiz a rondar os 300 km nos 2 primeiros dias, portanto, sim, foi a seguir o Unhais, batia ali no meio do Portugal Ok. Divide. Aí o que é que te... No fundo, a motivação, o que é que te faz continuar a pedalar com essa... É mesmo... Tem este objetivo? Quer bater o recorde? Epá, O que é que não te faz desistir? é,
é um bocado essa a questão da superação. E acho que vem um bocadinho daquele momento da minha vida que eu estive mal, não é? Era obeso. E aquela parte de mês após mês conseguir fazer mais uns quilómetros e mais uns quilómetros e mais uns quilómetros, e de repente, passado uns meses, um ano ou assim, já tinha ultrapassado os 100 quilómetros, a seguir ultrapassado os 200 quilómetros, coisas assim, é esse feeling que me apaixona, vá, que gosto bastante mesmo dessa parte. E depois, quando chegas a um ponto onde, ok, já não dá para fazer mais quilómetros de seguida, aí começa, se gostas do bichinho da competição, gostas de competir contra outros, não é? E aí depois começas a entrar em provas e começas a tentar perceber hum, se consegues estar ao nível próximo dos melhores. Ok. E consegues, durante a prova, tu estás, e já estou a chamar prova, em vez do desafio, tu consegues-te abstrair dos tempos e ver o que é que está à volta, ou seja, tu consegues experienciar alguma coisa do país, ou estás tão focado na performance e no que tens que O fazer e gerir? O Divide não colocou tanta pressão em cima de mim como coloca as outras provas para as quais eu me preparo. Diria que o Divide, apesar de estar a pensar em tentar fazer um bom tempo, ainda deu para aproveitar, ver, ou seja, não dá para Uhum. aproveitar, parar, como eu faço nas aventuras com os nossos amigos, Sim, paramos e almoçamos bem sim. e coisas assim. Foi um aproveitar, lá está, não estou a olhar para métricas, não estou a olhar para dados, Uhum. não estou extremamente preocupado em comer àquela hora certa. Deu para aproveitar um bocadinho, mas sem parar, quase. Ok. E houve alguma parte do país que te surpreendeu? Conseguiste? Ou... Olha, gostei muito da saída de Sevide até, diria desde Sevide até Miranda do Douro, Doutor? porque era uma zona que eu ainda não tinha explorado muito e depois, graças a isso, voltei lá com os meus amigos e fomos andar 3 ou 4 dias na zona do Gerês Sim. e Montezinho, e aquilo é lindo, é uma coisa do outro mundo. Para mim é das zonas mais bonitas de Portugal, é Gerês e Montezinho. E sim, diria que foi essa, foi toda a parte norte. Eu gosto muito de montanha, eu gosto muito de Uhum. subir. Para mim a parte mais, não lhe vou chamar feia, para mim a parte mais triste do Portugal Divide é assim que chegas tipo a Abrantes e Exato. A partir é começa tudo plano. a partir daí é tudo bastante plano até chegares O Algarve. novamente à serra no Algarve. Eu adoro montanha, basicamente. Ainda bem. Olhando então agora para a rota, qual é que foi a parte que achaste mais exigente em termos de terreno? Ou- Se formos falar em termos de terreno, é difícil explicar-te isso porque eu passei mal, muito mal no Portugal Divide, e o meu problema começou no início do terceiro dia. Esse dia foi aquele dia Certo. gelado, que passei o dia com temperaturas próximas de zero e a chover, e eu acho que nesse dia devo ter feito alguma lesão, pequena lesão no gêmeo. Só que estava tão frio, que acho que Sim, aquilo estava sentias meio adormecido. adormecido. Quando acordei no terceiro dia de manhã, começou uma dorzinha no gêmeo a intensificar cada vez mais e chegou a um extremo em que eu não conseguia fazer força com a perna esquerda e Ruptura? O que é que... foi uma ruptura. E acabou por ser uma ruptura em vários locais porque eu fiz a maior estupidez da minha vida, que me arrependo até hoje, E pois acabei continuar. por tive em fisioterapia durante um mês. Eu continuei só com uma perna, basicamente, até ao final. Então foram cerca de 600 quilómetros. Eu tinha power meter na altura, pronto, há pessoas que não sabem o que é um power meter, provavelmente, mas mede a força que estás a exercer com Cada cada perna. perna. E a força que eu estava a fazer com a esquerda era 1/3. Ou seja, basicamente a do lado direito estava a fazer 2/3 da Depois força lesionaste do lado total. direito. Depois. Não. Incrível, por incrível que pareça, continuei foi a Continuaste a provocar fazer força naquela que estava a maior fazer. lesão na Pois. esquerda Não paraste. e pronto, a dor estava lá, É. mas não sei se alguma vez experimentaste pedalar só com uma perna
exige muito do teu rabo. Os Muita glúteos. pressão. Os Os glúteos. glúteos. É porque não tens as duas pernas Para te equilibrar. a equilibrar-te, então Sim. acabas. Mas foram dores horríveis. E estão aqui os miúdos a ouvir. Eu gastei 2 frascos de vaselina Pois. nos últimos 600 ok. km. Daqueles frascos mesmo, vaselina Boiões pura, gigantes. boiões gigantes, porque tinha-se acabado o Chamois, XPTO, e era o que havia. O que lubrificava melhor. Para tentar ajudar, mas já nem era pela questão da lubrificação, era mesmo a pressão. Estás a ver? A pressão era tão grande que. Então, isto tudo para dizer Que a tua que visão para está mim, atrapada. É tudo. que para mim a parte mais dura acabou por ser a parte mais rolante. Ok. Que não deveria ser, né? Que não deveria ser, não te sei explicar. Eu acho que é por causa da posição na bicicleta e a rolar também, se calhar não. Estás sempre na mesma posição Estás também. sempre na mesma posição, não Sim. tens as diferenças de Sim. inclinações e Sim. para mim a partida Abrantes foi um sofrimento brutal até chegar lá abaixo ao Algarve. Curiosamente foi o melhor quando fiz a Nacional 2, que não é. Mas é mais ou menos, passa. Para onde é que foste? A partir de Abrantes seguiste. Em Abrantes segui, atravessei para o outro lado e vim por. Acabei por vir pelo lado sul do Tejo e entrei em Samora Correia Tu para. entraste um bocadinho para dentro. Sim, Ok. entrei aí que era mais eficiente. Por Porque a aí. partir daí é só rolar. Se não Sim, houvesse essa dor, devia ser a parte pá, mais sim, fácil. sem dúvida. Era, porque depois tinhas ali a chegar a Sintra, sobes um Sim. bocadinho até antes de chegar a Sim, Sintra e tens que ir ao depois Cabo da até Roca. Sintra, tens de ir ao Sim. Cabo da Roca e depois voltas a descer, apanhar o barco e é sempre a rolar também até lá abaixo até chegar à última serra, antes de Faro. Sim. Muito bem. Portanto, a parte mais exigente será essa. Provavelmente as partes da montanha iniciais, eventualmente serão as mais pouco comum dos mortais, será essa a parte mais Sim, difícil. sabes que uma coisa que eu noto depois de muitos anos a fazer estas aventuras e com muitos amigos meus, acabas por notar o desgaste quando chegas, quando sais da montanha. Porque na montanha tu Certo. estás a fazer força ou Sim. zero. Certo. Fazes ou não fazes. Quando estás a Certo. descer, Certo. vais ao Certo. relantinho, não é? Certo. Enquanto que no plano, se Estás tu não meteres, se não colocares força, não sais do sítio. Vais acabar por Sim. parar. Nunca tens grandes momentos onde podes fazer coasting, que estava a Sim, sim, faltar, sim. pronto, ir em ponto morto, vá. Sim, sim, sim. E nota-se muito que é quando vamos em aventuras de vários dias e o pessoal puxa muito na montanha, depois quando chega à parte de Quebra. rolar, quebra mais. Ou seja, até podem não estar com grande sensação de quebra, mas nota-se que a força não está lá porque vamos demasiado devagar, vá, para estar a rolar, estás a perceber? E acho que nota-se mais no plano às vezes quando se exagera. O Ok. plano Mas e está-se a pagar, não sei se já está-se a pagar os custos da montanha ou achas que é mesmo eu o acho que plano, é um desgasta mix. mais o plano? É porque o plano, lá está, é aquela história. Ainda por cima, a segunda parte do Divide, os últimos 600 km, é quase tudo plano. Sim. Então, apesar de estares a fazer menos força, porque não é a subir, estás sempre a fazer força. E isso desgasta muito. Na minha opinião, é super desgastante essa parte. E para o corpo, lá está, para o rabo, para tudo mais, porque quando sobes, às vezes colocas-te em pé, a pedalar, Sim. vais sempre mexendo um bocadinho mais o teu corpo. No plano, ainda por Sim, cima, estás sempre a fazer força. estás sempre a fazer força, sempre quase a mesma posição no banco, Sim. não mexes muito, é castigador. Para mim é castigador o plano. Sim. O que eu faço é altera a força, ou meto a alteração quando sinto muito tempo, é o pôr em pé, Sim, para mudar de posição, sim, voltar a sim. sentar, e depois depende se estás em modo, se conseguires abrandar um bocadinho o ritmo, que de vez em quando dá para afrouxar. Se É isso. quiseres sempre ir com um ritmo muito Sim, sim, forte, sim. eh, o corpo paga. Sim. O E corpo é que depois paga. ajuda um bocadinho, no plano ajuda muito a parte das aerobares. Mesmo, Certo, sim. eu uso aerobares, mas não é por uma questão, De grande parte das vezes performance. não é só performance, é Era- descansar. Sim, É ter mais uma exatamente, sim. posição. Ter mais uma posição Também para descansar. passei a usar aerobares também, para em viagens mais longas, e é realmente teres várias posições para Ajuda. ires, ajuda bastante, E, mais do que a própria sim, sim. E performance do descansas os vento. braços também. Descansa os braços, não estás assim, não começa Sim, a sim, sofrer sim. a dormência das Mãos, mãos. ajuda muito. Portanto, é uma. Mas tem de ser que eu noto que é um dos grandes erros do pessoal, é
colocá-las demasiado agressivas. Como Muito para a frente, vêem, né? Muito muito todo para a frente e tonificado, muito não para é? baixo. Não só. E muito Frente para e para baixo. baixo. Porque uma coisa é passar, como se vê nas provas dos prós, meia hora, 40 minutos a fundo numas aerobars. São 2 horas ou 3 horas. Outra coisa é um dia inteiro, porque se tu colocares as aerobars, eu por exemplo tenho um 40 ou 50 milímetros, 5 centímetros, vá. As minhas aerobars estão 5 centímetros acima do guiador. E Ok. nessa posição, eu passo lá o dia todo. Sem Certo. dores, sem desconforto, sem absolutamente nada. Facilmente. Agora, se eu tirar esses 5 centímetros e colocar as aerobars Estás como eu com pressão vejo já. muitas pessoas, ao final de 5 minutos eu tenho que vir cá acima a aliviar a coluna. É demasiado agressivo. Isto é algo que eu noto. E quando ando com o pessoal que tem aerobars, às vezes noto que eles têm de sair das aerobars e olho para as aerobars e realmente estão Muito muito baixas. baixas para aquilo. Muito Vá. bem. Temos agora aqui uma rúbrica técnica, mas é Foi um importante. bocado off, desculpa. Mas é importante para a malta que gosta de perceber estas coisas. No fundo, basicamente, aquelas barrazinhas que vão ali à frente. Se formos muito baixo, é uma posição muito dura. Se formos mais acima, vamos melhor. E também o próprio esticar, né? Se O estiveres muito próprio esticado, esticar. também custa Depende muito aí da flexibilidade de de cada cada um. um. Sim. Há É procurar pessoal um que gosta, equilíbrio. sente-se um bocadinho melhor, mais esticado, mas lá está. Acho que tem-se de encontrar o sweet spot. Mas eu aí acho que vai pela prática e pela sensação. Tu vais experimentando e É, vais adaptando ao longo dos tempos, é. vais percebendo, ok, eu preciso um bocadinho mais. Eu Sim, demorei sim. vários dias até. É mais Encontrar. fácil, se fez uma viagem longa, com vários dias, é mais fácil porque a pessoa Sim, está sim, sempre sim. habituada do que estar a. Vou um dia hoje, depois daqui a uma semana, ou daqui a 4 ou 5 dias volto. Se fizeres vários dias seguidos, Sim, sim. o corpo começa a perceber, é mais fácil de ajustar. Até a própria posição das mãos. As minhas Sim, primeiras aerobars tinham pouca inclinação. sim, E então eu andava a fazer nos pulsos e tinha muita pressão nos pulsos. certo. Arranjei umas aerobars quase 90 graus e os meus Ok, pulsos vão em posição neutra, ou seja, vais em completa posição de descanso. Vá. ok. Fechando agora o capítulo das Agora é que aerobases, fechamos, agora é que fechamos agora é que esta fechamos parte. mesmo. Voltando ao Portugal Divide, qual é que foi o segmento mais memorável? Aquele com. Se Fazer a Serra consegues. da Estrela com a tempestade que estava a acontecer foi espetacular. Foi Havia trovoada também, só para também, também, brilhantar também, para a também. fotografia, para o Foi, vídeo. foi qualquer coisa do outro mundo. Adorei. Estava em sofrimento, estava cheio de frio, mas depois quando se começa a subir, o corpo também começa a aquecer um bocadinho mais. Pá, e adorei aquilo. Foi mesmo. Doeu Uhum. muito, muito descer para Unhais. Porque aí já não aqueces. Aí já não há nada para aquecer. Sempre descer. Agora adorei a subida para a serra naquelas condições. Foi espetacular. Ok, Serra da Estrela, subam. Se alguém quisesse experimentar o Divide numa versão light, que segmento ou que zona é que recomendarias para fazer? Ou seja, Uma fazer parte, só menos. uma parte. Lá está, eu sou apaixonado pela montanha. Para mim, o Divide quase que acaba em Unhais da Serra. Certo. A partir Eu... daí é uma passadeira vermelha. Sim. Ok. Voltando aqui agora um bocadinho só, vamos abrir mais um capítulo técnico, uma coisinha pequenininha. A bicicleta, levaste uma bicicleta de que tipo de bicicleta é que Foi levaste? de Sabe? De estrada. estrada, pura. Sim, é uma mais vocacionada para endurance, não é super agressiva. Tem também um, o espigão do Slim, também Ok. é uma tecnologia que é o Lift Spring, ou o que é. Tem um bocadinho de amortecimento. Basicamente são Ok. duas peças em carbono que oscilam Ok. muito ligeiramente, mas Ok. ajudam um bocadinho ali a anular Ok. a trepidação. O setup, ou seja, os sacos que levas, bikepacking, Bikepacking são nessa altura aqueles, sim já são tinha. os saquinhos que se agarram à bicicleta Sim, e que permite levar de uma forma mais aerodinâmica e permite levar os mínimos de coisas. Suponho que, como estavas a dizer há pouco, levaste o mínimo de foi o coisas, né? mínimo indispensável. Vi que as temperaturas iam estar bastante severas e chuva havia uma grande probabilidade, ou seja, tinha bastante roupa, Ok? mas o meu setup era basicamente roupa, ferramentas e bastante comida, porque eu sou muito de levar quilos de comida comigo. Porque Como é que fazes? Levas dia a dia? Como é que geres a comida? Paras para comer? É só barras? É só que tipo de. há sempre pelo menos uma das refeições por dia que eu gosto de comer algo assim um bocadinho diferente, Uhum. ou quente, ou o corpo pede. O corpo está mesmo a pedir, nem que seja uma bifana
ou uma coisa assim mais diferente, mas eu tento sempre levar a maior quantidade de comida possível. Lá está, quando se está a tentar fazer eficiência e Uhum. tempo, parar num café ou parar, Nunca sabes quanto tempo vais demorar. vais demorar e tu recuperares 5 minutos, tens de andar mesmo muito rápido. Então, imagina-me, quando eu faço provas mesmo competitivas, a competir com alguém ao mesmo tempo, eu chego a levar perto de 2 kg e tal de comida, entre géis e Sim, barras. Eu passo mais do que 24 horas sem precisar de parar de para comer. comer. Ok, Paro às vezes porque o meu corpo diz: epá, estou farto de barras, ou estou farto de géis e quero ir comer uma bifana. ok. E é mais essa a razão às vezes que eu paro. É uma vez a cada 2 dias? Ou não? É todos os dias? Paravas mesmo todos os dias? Ou seja, lá está, estava a falar aqui numa versão muito mais competitiva Certo, do que o sim. Divide. Debate não. O Divide eu, salvo erro, parei sempre assim pela hora do almoço para comer qualquer coisa. Ok. Lembro-me que, Estressado com a hora mesmo assim? Ou não? assim, lá está, o Divide não foi super. Ok. Não foi super estressante nessa parte, por isso é que eu ainda me dei ao luxo. Eu lembro-me que o primeiro dia parei para comer qualquer coisa no McDonald's de Chaves, que foi onde eu parei para comer qualquer coisa. O segundo dia foi a seguir a Freixo Espada à Cinta. Não me lembro qual é que era a terra, mas arranjei aí um restaurantezinho que servia umas coisas. O terceiro dia, não te sei dizer se parei para comer alguma coisa. Foi aí que começou o sofrimento. Lembro-me que parei para o pequeno almoço, comer qualquer coisa diferente ao pequeno almoço, porque não tinha feito uma boa gestão da Ok. comida no dia anterior. E lembro-me de ter parado para o pequeno almoço, mas depois já só me lembro de chegar a Vila Franca de Xira e, e procurar qualquer coisa para dormir. Ok. A parte da navegação foi fácil ou foi desafiante? Como é? Sim, foi fácil, foi fácil. Eu preparei bastante. Acho que o segredo, se calhar, não digo, se calhar quase 50% do segredo de uma prova bem-sucedida é a preparação da rota. Neste caso, principalmente quando és tu a definir a rota. Uhum, É importante em provas com rotas pré-definidas, uhum. se quiseres ser eficiente, não é? Saber onde é que está um restaurante, saber onde é que está uma bomba de gasolina, uma Certo. fonte de água, é importante, mas quando és tu a fazer o trek, ainda tens de ter o cuidado que, ok, esta estrada realmente está boa, não está cortada, Certo. é perigosa, ou seja, a preparação da rota é muito, muito importante quando somos nós a fazer. E aqui a parte competitiva e de tempo que estavas a tentar bater, estavas-te a gerir pelo teu próprio plano ou sabias também os tempos que Sabia, tinhas que sabia, fazer? sabia, Também sabia. tinhas isso Eu controlado? basicamente tinha isso no Excel, sabia que Acho que aqueles tinha que quilómetros, estar aqui. o recorde tinha passado àquela hora, então andei sempre a gerir assim. Ok. Mais alguma coisa que queiras acrescentar sobre a parte técnica? Há tantas coisas Disseste sobre a tanto, parte sim. técnica que há, Não, há, no fundo. há muita, muita coisa na parte técnica. Olha, falaste das bolsas de bikepacking. Às vezes é uma coisa muito simples, mas fazeres a divisão das coisas corretamente pelas malas é Uhum, muito, muito importante. Por exemplo, pensa em coisas que tu precisas mesmo durante o dia. Sei lá, se for de verão, creme solar. uhum. Então o creme solar deve estar à mão. E se for preciso, e é lógico que estamos aqui a falar de eficiência para quem quer ser eficiente, Sim, ok? Não é quem vai curtir numa viagem, ok? Mas também ajuda, porque se fores mais eficiente onde estás a guardar as tuas coisas, gastas sobra-te mais. mais tempo para aproveitar da paisagem e não estás a estressar com o tempo. Portanto, acho que se aplica a tudo. Mas definir onde guardas as coisas, como o óleo para a corrente, como os sais, porque é muito importante andar durante o dia a tomar sais. Ahm, ter um casaco à mão ou um colete à mão, porque a temperatura começa a Por aí. descer e não teres de abrir a mochila para ir buscar lá dentro as coisas. Ou seja, todos esses itens eu tento que eu consiga ir buscá-los a pedalar. Certo. Ah, E isso são coisas que aprendeste, porque pesquisaste ou com a experiência? olha, foi com experiência, depois acabei por validar. ah,
as minhas teorias a pesquisar online, mas foi um Sim. bocado pela experiência, porque eu comecei a perceber que neste tipo de provas, neste tipo de desafios, o que interessa é estar a pedalar. E Uhum. quem faz o tempo mais rápido, muitas vezes não é quem tem a média em movimento mais elevada. Certo. Porque tu podes ter a maior capacidade física e fazer a primeira hora a 30 km/h, não é? Mas se a seguir parares 15 minutos para ir a um café, Já foste. já foste. Passou alguém por ti que veio calmamente a 22 km/h ou uma coisa assim. Então, comecei a perceber que as provas e nas aventuras, o tempo em movimento define tudo. E tu parares para ir buscar comida, ah, é tempo. Às vezes é mais do que um minuto. E se fores pedalar o dia inteiro, ir buscar comida a cada vez que paras um minuto, se fores buscar 10 vezes comida, são 10 minutos. Depois, creme solar, se não está à mão, mais 10 Yeah. minutos. E tudo isso somado é muito tempo que se consegue ir buscar só pela simples Organização. organização. E para isso tu precisas de experienciar. E uma coisa que eu faço no final das minhas aventuras é tenho um Excel com o material que levei e tudo mais. E Com no o peso também? Ou não? já, Não vais a esse ponto, não me interessa muito o peso. Podemos depois falar disso. Não sou maníaco no peso no bikepacking. Há peso para mim. Tchau. Dizer olá. Podem dizer olá. Podem dizer olá. Olá, meu nome é Diogo. Meu nome é Tito. Tchau. Tchau. Para fechar o capítulo da organização, é o que tu disseste. Vai lá com a experiência. É lógico que pode-se pesquisar, mas uma das coisas que eu faço, porque, como te disse, a minha memória é muito má, tenho um Excelzinho das minhas aventuras. E no final das minhas aventuras, de preferência nas 24 a 48 horas seguintes, eu tenho lá algo do tipo um separador que diz pontos a melhorar. Ok. E é aí que eu vou colocar do tipo, olha, guardei o protetor solar no fundo da mala e perdi tempo. Não tinha este item à mão, dava-me jeito de ter isto, dava-me jeito de ter aquilo. Porque falo por mim e noto que isto acontece com outros amigos também nestas aventuras. Tu passas em momentos de tanto sofrimento que depois acho que o cérebro acaba por apagar aquilo e esqueces completamente. E comecei a notar que se eu apontar isso no meu Excel mágico, que é assim que eu chamo, e quando partilho com os meus amigos, pronto, lá está. Está lá, não se perde. Vou verificar para a próxima aventura o E que... bem. São automatismos, é a organização para criarmos automatismos que que é aplicado também na montanha, também se faz isso, quando se está, que é teres, que é quando o cérebro está quase Sim, em sim, sofrimento e em prioridade é a sobrevivência, tipo, esses automatismos salvam-te sem e dúvida. obrigam-te Eu a ser faço uma coisa organizado. tão básica que há pessoas que acham que é ridículo, mas acho que é que nunca passaram por um ponto de sofrimento extremo, que é supermercados. Quando tu estás em sofrimento e com fome, tu entras tipo num continente, num Lidl, Está quentinho. tu não sabes. Aquilo é tanta coisa à tua volta, Sim. tu não sabes o que é que queres. Então eu costumo levar um papelinho com, com pequenas dicas. Olha, uvas, bananas, coisas assim básicas para aquele momento em que tu entras lá, que comias, levavas o mundo atrás, olhas para o papel, ok, eu dou-me bem com isto é bom, etc. Então eu levo essa cábula. E o que é que se aprende com o sofrimento? Ou nada? Ou O tudo? que é que se aprende? Eu acho que tem-me ajudado muito fora da bicicleta, sabes? A estressar um bocadinho menos com o trabalho, com a vida. Ajuda um bocadinho. Quando tu estás mesmo mal a sério em cima de uma bicicleta, só consegues pensar naquilo, só consegues pensar naquele sofrimento e quando sais e aquele sofrimento acaba, outras coisas, isto falo por mim, como é lógico, outras coisas que perturbavam imenso na vida, não sei, parece que ficam mais leves, são mais fáceis de carregar. É um bocado, ajuda-me um bocado assim a meditar, diria eu. Tem quase uma espécie, o sofrimento é quase uma espécie de meditação. É É um isso. bocadinho. E às vezes é do tipo, consegues sair de lá e estar mais relaxado na vida, mas ao mesmo tempo, quando estás mal, muito mal fora daquilo, não é? Quando estás naquele momento e estás em sofrimento ou tens um objetivo, tudo à volta também se apaga. Então é comer, pedalar, dormir.
Vais para os básicos e esqueces um bocadinho os problemas da tua vida. Eu costumo dizer que a bicicleta e esses sofrimentos e essas provações que temos ajudam-nos a fazer o reset, não é? Reiniciar a. Portanto, aqueles dias só pensamos nos básicos, o que estavas agora a dizer: respirar, beber, comer, É mesmo. temperatura, e de repente tudo o resto parece que fica longe, mas depois E voltamos outra vez é para a isso. nossa. E não sei se te acontece a ti, quando se passa uma aventura mesmo grande sofrimento, eu chego ao final e é do tipo, eu não volto a fazer isto na vida. Passado 2, 3 dias, estás a pesquisar a próxima e não sabes explicar, não sabes explicar bem porquê. Mas acontece muito isso. É o masoquismo, uma É um espécie de bocado de masoquismo. masoquismo. Olha, e houve algum momento na rota, no Portugal Divide, em que sentiste isolado, mesmo no meio do nada? A rota foi sempre mais ou menos urbana. Sabes, ali aquela parte acima de Bragança, entre Montezinho, no Parque Nacional Montezinho e Miranda do Douro, Uhum. ali aquela parte é mesmo, mesmo, Sim. mesmo, mesmo. Senti mesmo que estava na ponta de Portugal. Inclusive é o nome das terras. Eu não sei dizer, mas há lá nomes de terras fantásticas. Que me Sim. faziam rir e tudo, que não se vê em mais lado nenhum. Mas aí sim, foi onde me senti mais isolado, foi nessa zona, até chegar a Miranda do Douro. Ou seja, até chegar ao primeiro ponto, o segundo vá, se considerarmos Sevido o ponto inicial, não é? O segundo que é Paradela, desde ali da zona de Bragança, Montezinho até Paradela, essa zona é bastante isolada. O Divide é mais físico ou mais mental? O Divide é mais físico. Eu acho que é como qualquer prova destas. É um mix. Tu tens de ser forte mentalmente, principalmente tens de te lembrar de uma coisa, que é, desde que não tenhas uma lesão, às vezes tu passas mesmo por momentos, estás mesmo lá em baixo, os chamados bonk, não é? Estás mesmo no fundo dos fundos. Mas desde que tu não tenhas uma lesão, se tu te alimentares bem, porque às vezes ou é falta de açúcares, ou é falta de sais, ou é precisas de um bocadinho de cafeína para te, para te puxar um bocadinho para cima, e se tu fores paciente e tiveres aquela força mental, tu vais ver que passado 1 hora, 2 horas, vais voltar a ter forças. E vais, às vezes é do tipo, como é que é possível? Eu há 2 horas estava-me a arrastar e agora estou assim. E noto muito que está ligado a isso, à parte da nutrição e alimentação e cuidados com isso. E lá está, acho que é aí que entra a parte mental. Ahm, no ultraciclismo e no bikepacking, até há uma regra muito antiga que é nunca faças scratch, nunca Mas desistas à noite. Vai dormir e depois pensa de manhã. É lógico que não estamos a falar de uma lesão, não é? Se estivermos a falar de uma lesão, o que eu digo logo à pessoa é avalia e vai-te embora, não vale a pena. Falo por mim próprio, que tive um mês e tal em fisioterapia. Ahm, mas também lá está, precisei de passar por isso para agora dar realmente valor a isso. Mas é uma regra muito importante, que é abandona, se tiveres, decide sobre abandonar, reflete sobre isso na manhã seguinte, porque o teu corpo pode recuperar. E isto tudo, para voltar à parte se é físico ou se é mental, eu dava-lhe um 50-50. Se calhar até coloco um bocadinho mais na parte mental, porquê? Porque se uma pessoa extremamente bem preparada em termos físicos não tiver a parte mental também para perceber, ok, isto vai durar 50 horas, isto é 1000 km, vou estar 50 horas aqui. E se não tiver aquele discernimento de, ok, eu tenho de ir muito abaixo das minhas capacidades, uhum. se quero fazer isto realmente o mais rapidamente possível, sem parar muito, a parte mental entra aí, que é, ok, eu não posso andar aos esticões. E uma coisa que se nota no início das provas, quem tem menos experiência, está com a força toda no início das provas. Eu normalmente no início das provas ando cá para baixo, 15º, 20º, etc. E depois vou subindo ao longo do Sim. tempo, porque lá está, as pessoas esquecem-se que aquilo, uma prova, uma ultra,
eu só considero que uma ultra só começa lá para as 15 ou 16 horas de prova. É aí quando se vai começar a perceber quem é que está lá realmente para competir, quem é que cometeu os erros e tudo mais. Isto tudo para dizer, novamente, acho que a mental é muito, muito forte. Se for preciso, há pessoas que fisicamente não estão tão bem preparadas, mas se forem mais humildes, se começarem a prova mais calmamente, vão fazer melhores resultados do que alguém que treina muito mais do que eles. E o que é que tu ainda tens quando pensas no Divide, o teu Divide pessoal? Que imagens é que te vêm à cabeça? Imagens olha, vem o sofrimento, que foi horrível, por causa das dores na perna e no rabo, etc. Vem o frio, mas depois também vem a parte da amizade, porque houve durante a prova tive sempre pessoal que me ia mandando mensagens, que diziam olá, e a parte final ainda foi mais importante, que lá está um dos meus grandes amigos, que é o Tiago Neves. Ele basicamente acompanhou-me, não me deu roda nem nada, que isso estava fora de questão. Era para fazer sol, era sol, não andei atrás dele, mas ele andou perto de mim, andámos a falar nos últimos, se calhar, desde o Barreiro, ou seja, desde o Barreiro até Faro Claro. são 300 e qualquer coisa quilómetros. 300, sim, à volta disso. Hum. E foi excelente. Essa vai ficar parecendo também na memória porque se calhar foi o momento em que o Tiago me viu mais em baixo, em termos de bicicleta na vida. Porque a gente faz várias aventuras Sim. juntos e esse foi o momento em que ele me viu mesmo a bater no fundo com o sofrimento todo. Mas depois há sempre e a chegada? Como é que é a chegada? A chegada tens de fazer um bocadinho de areia e tudo. Aquilo é mesmo para chegar lá à ponta em Faro. Já chegámos lá de noite, já estava a ficar frio. Eu essa já quebrei a minha regra, mas também porque tinha um bocado de companhia, sabes? Ajudou-me na parte da questão do medo da noite. Entretanto, esse medo já me passou, sem explicação também, já estou novamente confortável a fazer diretas. Mas esse último dia foram 400 e qualquer coisa quilómetros e foi tempo total 24 horas no último dia. E chegámos antes do nascer do sol e ainda voltámos. Acho que ainda apanhámos o nascer do sol já na estação de comboios em Faro para voltar para cima. Mas teria sido mais bonito se fosse mesmo com o sol a nascer ali, estás a ver? Mas isso aí já não tinha batido o recorde. Já não tinha. E ficou, e ficou o recorde. E ainda ficou por quanto tempo? Aqui Foi pouco, que a lesão atrasou-me muito mesmo. Foi 1 hora e qualquer coisa. Ok. Foi por 1 hora e qualquer coisa. Então, se tivesses que explicar o Divide a alguém que nunca ouviu falar do Divide, como é que o descreverias? Como é que eu descreveria? Acho que se quisermos mesmo seguir as regras não escritas do bikepacking, eu acho que é uma batalha contra ti mesmo, contra as montanhas, contra as coisas que estão à tua volta. Hum, e acho que é o mais. Se quisermos seguir as regras, é o mais próximo. Conseguimos ter uma aventura como se fosse, sei lá, se estivéssemos longe, a subir uma Uhum. montanha no meio do nada. Se quisermos realmente seguir essas regras, do tipo não chegar alguém para nos dar alguma coisa, para nos ajudar com dicas, etc. Alguém a telefonar-nos para. E acho que é uma excelente forma de testar as nossas capacidades de resiliência, de como é que nos portamos de acordo com os problemas que aparecem à frente, vá. É uma forma excelente de perceber se estamos realmente preparados para como é que nós funcionamos em situações de pressão, vá. Isto, lá está, se formos numa de objetivos, Performance. de performance. Por outro lado, porque eu faço os dois lados, é uma forma espetacular de conhecer Portugal e as pessoas. Uma das coisas que nós mais fazemos quando não sabemos onde é que vamos almoçar numa aventura destas é chegar ao centro da vila e vermos um velhote ou uma velhota e perguntar onde é que se come bem aqui. E há situações muito, muito giras. Quando temos o tempo
a disponibilidade para o fazer, também há esse outro lado, que é conhecer um Portugal completamente diferente daquilo que estamos habituados. Eu às vezes conto certas histórias à minha mulher, à Mariana, que ela fica maravilhada, lá está. E eu costumo dizer, e costumamos fazer muito, que é a minha viagem de bicicleta é preparar o terreno para a seguir ir com a Claro. Mariana fazer férias. E tem acontecido muitas vezes. Este ano vamos para os picos da Europa. Ok. Passarem muito do locais que já lá andei de bicicleta. Portanto, já ficam logo inspecionados. Sim, Com a está garantia verificado que que a é para coisa, voltar. que a coisa corre bem. Ok. Temos aqui aquele checklist final com as coisinhas que levas, as perguntinhas que fazemos sempre, que é o que é que tu levas sempre numa viagem de bicicleta? O que é que eu levo sempre numa viagem de bicicleta? Ah, atualmente é o meu espelhinho. Não pode Todos os falhar. carros. Tem um espelhozinho nos óculos que é maravilhoso. E é horrível, parece um totó, mas não quer saber. É eficaz. É espetacular aquilo. E passaste a ter depois de ser pai? Ou não, esses? Ainda antes. Mas Sim. já num pronúncio já a pensar, ou é pela segurança, o que é que sentiste? Porque é que deixaste? Antes Olha, não usavas e porque é que passaste a usar? foi. Para eu. Lá está. Começas a ver muitas coisas a acontecer na estrada, começas a perceber. Comecei a perceber uma coisa muito importante que é: eu noto que os automobilistas há mais atenção. Dão-te mais espaço, mas por vezes basta um. Estás a ver? E se tu não estás atento àquele é o suficiente. Porque eu realmente eu noto que eu não sou daqueles que dizem "Ei, os automobilistas só querem matar, etc. Não, eu passo todos os dias na estrada. Eu ando todos os dias na estrada, em estradas movimentadas. E 90 e tal por cento das pessoas que passam por mim respeitam. Agora, essa percentagem baixa, eu tinha de fazer alguma coisa para tentar ajudar-me nessa percentagem baixa. E comecei pelo radar, os Sim. radares que há. Mas eu comecei também a notar que cada vez que o radar toca, tu olhas, tens de olhar para te se queres perceber se o carro te viu, não é? Se vai em linha contigo ou se vai afastado, tu tens de olhar para trás. Não te chega a saber só que está lá um carro, não é? Tens de olhar Sim. para trás. Então eu andava constantemente a olhar para trás. E comecei a ver, bem, tenho que fazer mais qualquer coisa. Então comecei a testar vários espelhos. Os do guiador não me agradavam. Sim. E até que experimentei o dos óculos e é fantástico, porque juntamente com o radar toca, eu olho para o canto superior e consigo perceber se o carro está lá para me matar ou, Não. ou se está atento. Ok. O que é para ti um bom dia de viagem de bicicleta? Um bom dia de viagem de bicicleta. Olha, é aquilo que eu considero uma epic ride. Nós começámos as nossas aventuras há muito tempo e uma epic ride tinha certas regras. Tinha de ter mais de 150 km, tinha de ter mais de 2000 acumulado e não podias ir almoçar a casa. Tinhas de almoçar em algum lado. Para mim, principalmente se for com amigos, isso é um excelente dia de bicicleta. E com o bónus se passar em estradas que nunca passei na vida. Ok. E se pudesses reviver um único dia de uma das viagens que já fizeste, para qual é que Tão voltavas? fácil, até me estou a arrepiar. Foi nos Pirineus, salvo erro, foi o nosso quarto ou quinto dia em que subimos 5 das montanhas mais lindas da minha vida. O Col d'Aspan, o Tourmalet, Spandels, Obisque. Esse dia foi o dia mais espetacular da minha vida em cima de bicicleta. Em termos de stats, foram perto de 200 km com 5.000 de acumulado. Já depois de 4 dias a pedalar no meio dos Pirineus, mas a beleza, principalmente o Col d'Aspan, eu já tinha visto várias vezes o Col d'Aspan na televisão, no tour, mas nunca consegui perceber a paisagem em redor, porque o Col d'Aspan não é muito alto. E quase todas as montanhas à volta do Col d'Aspan são maiores que o Col d'Aspan. Ok, Então, tu parece que estás num postal. Tu olhas em teu redor e é tudo montanhas gigantes. E estava uma luz espetacular nesse dia. Sem dúvida. Foi esse dia para mim, ficou-me na memória. Qual é que é a próxima aventura?
Montanhas vazias. Montanhas vazias. Montanhas vazias. Vamos lá em abril, eu mais 4 amigos, os do costume. E pronto, andamos agora a fazer uns testes, porque vai ser a primeira vez que vamos tentar dormir quase a 100% sempre Sim. fora. Gostávamos de fazer esse tipo de aventura. Nós normalmente, por exemplo, os Pirineus, nós não marcámos hotéis, mas o que nós fazíamos era, chegava ali às 4, 5 da tarde, começávamos a olhar para o Booking ou assim em volta, onde é que está um hotel para chegar lá em condições e marcávamos. Levámos um saco de emergência para o caso correr mal. Houve uma noite que quase correu mal, que íamos, que íamos dormir no saco de emergência num canto qualquer, mas felizmente conseguimos encontrar um hotel. Isto tudo para dizer, pronto, as Montanhas Vazias vai ser aquele, ainda principalmente vai ser agora em abril, ainda há possibilidade de temperaturas muito frias Sim. e até neve, que aquilo é tudo quase acima dos 1000 metros, aquela zona das Montanhas Vazias. Então vamos bem preparados com saco-cama, com bivi, E haverá mais água, que foi um dos temas, já falámos, já temos aqui o Nuno que fez, num dos episódios, que fez as Montanhas Vazias, e já temos também outro, o João, também que falou nisso, que é a falta de água que há no percurso, em abril provavelmente, bem, não sei se será, mas vejam água, Sim, que é um tema vamos levar bastante e levar umas pastilhinhas abastecimento. daquelas Pois, eu purificadoras acho que é só há lá de as, emergência. as fontes das águas do gado, onde bebem água, acho que é a única Risco, coisa, muito, a única muito coisa risco. que existe lá. Ok, muito obrigado, João. Obrigado. Gostei muito em particular. Eu, portanto, estou cheio de vontade de fazer o Portugal Divide. A gente está aí também a ser uma das próximas a fazer. Vamos deixar informações no episódio, inclusive para o próprio site que agora está em baixo. Sim. Portanto, do Portugal Divide, mas com mais informações se quiseres partilhar. Provavelmente nas tuas redes tu tens o percurso ou tens Strava, tens isso em algum lado, os trilhos que fizemos. Tenho no Strava o meu percurso, podem falar comigo. Temos também. Há pessoal que tem falado comigo porque vê o vídeo no YouTube e depois vêm falar. Sim. E eu estava a pensar, também tenho um sitezinho onde coloco rotas que vou preparando ao pessoal e estou a pensar colocar lá. Então façam também. Algumas Vamos também ter informações. o teu site e o teu canal do YouTube. Já sabem, se gostarem, partilhem com os vossos amigos. Subscrevam o canal Viagens a Pedal, quer em qualquer uma das plataformas Spotify, as plataformas de podcast ou no YouTube. Subscrevam para saber quando é que vai ver os nossos próximos episódios. Classifiquem, deixem os vossos comentários. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até à próxima e boas experiências. Obrigado. Obrigadão, pá. Foi fixe, pá. Deu para Acho que deu para rir um bocadinho. sim.